bom dia a todos. Eu primeiro quero agradecer ao Lisboa Empreende Mais, à Câmara de Lisboa e à Startup Lisboa pelo convite, porque é uma honra poder partilhar um bocadinho da minha experiência e daquilo que eu tenho feito nestes últimos 2 meses. Por isso, ajudar estes empresários é bom. O meu nome é Angela Leal, eu sou responsável pela SAR HCCP. E há cerca de 15 anos o que eu tenho feito é ajudar as indústrias e os serviços de alimentação a terem clientes satisfeitos e a cumprirem as regras. A SAR HCCP é um software as a service que permite o registro do plano HCCP de uma forma rápida, simples e intuitiva, para que possa ser utilizada por qualquer tipo de utilizador e em qualquer equipamento. Assim há uma desmaterialização no formato de papel dos registros HCP e passam a ser feitos todos num formato online. Nós temos vários tipos de clientes na SAR HCCP. Temos clientes como o Grupo Valor do Tempo, que tem essencialmente lojas de comércio dedicado ao turismo. Temos o Grupo Anami, que tem lojas de sushi em balcões em centros comerciais. Temos a Cervejaria Ramir também como utilizador da plataforma, mas também temos alguns clientes como a Dona Natália do Mini Mercado e o Espaço J, que é o cafezinho aqui do bairro. Por isso, a utilização da plataforma acaba por ser muito abrangente a todo o tipo de estabelecimentos. Pronto. Nós, neste momento, estamos a atravessar um momento terrível para o setor da restauração. O Governo decretou o encerramento das salas de refeições, não se prevê a abertura das salas para a semana. Isto é uma das coisas que os meus clientes todos os dias me ligam a perguntar: já podemos abrir? Temos de aguardar o calendário que vai ser divulgado, mas não se prevê mesmo a abertura, né, nestes próximos 15 dias. Pronto, e há aqui uma coisa que nós temos de ter, estamos a estar conscientes neste momento. As regras vão saindo a cada 15 dias, porque temos de perceber, não por uma questão de governo, não por uma questão de política, temos de perceber como é que a população está a reagir e como é que está a ser feita a gestão no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar de uma pandemia que não é culpa de nenhum governo, não é culpa de nada, e nós temos de aprender a lidar com esta situação. Estamos perante um micro-organismo do grupo 3, em que pode afetar uma grande quantidade de população, não existe um tratamento eficaz e por isso temos de estar conscientes que neste momento temos de ter calma e temos de saber conviver com esta situação, porque afeta o mundo inteiro e todas as empresas, não afeta só o setor da restauração, no fundo todos acabam por estar ao nível do mundo inteiro afetados por isto. Por isso temos de ir gerindo pouco a pouco, porque é um inimigo invisível que nós não o conseguimos ver, não o conseguimos facilmente combater, a não ser o que temos estado a fazer, tomar medidas para ir mitigando esta propagação. Por isso, isto é muito importante ter-se consciência de que de 15 em 15 dias vamos ver como é que as coisas vão reagindo para conseguirmos efetivamente atuar. Houve aqui uma necessidade de muitos espaços terem de se adaptar a esta nova realidade. Durante os últimos 2 meses, eu e a minha equipa, nós temos ajudado os estabelecimentos a manterem-se em funcionamento, porque houve um encerramento das salas de refeições, mas os estabelecimentos continuaram a manter-se em funcionamento com os serviços de takeaway, delivery e drive-in. Eu tenho exemplos de clientes que tenho acompanhado que se conseguiram adaptar a toda esta nova realidade. Por isso é preciso efetivamente ser empreendedores, é preciso saber verificar as oportunidades de mercado e conseguirem se adaptar. E é muito importante planear e preparar toda esta mudança. O que eu vos vou apresentar hoje aqui, eu depois já falo nestas, eu vou primeiro falar porque isto é uma coisa que os meus clientes têm questionado muito, a questão dos selos de certificação. O selo que está disponível é o selo para estabelecimentos Clean and Safety. No fundo, este selo foi divulgado pelo Turismo de Portugal. É um selo voluntário, mas devem de cumprir aqui um conjunto de disposições que estão presentes na declaração de compromisso e só entidades, e este selo só é atribuído às entidades que estão aqui definidas, que estão registadas nestas entidades.
Estão já disponíveis requisitos para cumprir para os empreendimentos turísticos, para a animação turística com e sem instalações, para viagens de turismo, para agências de viagem e turismo com e sem instalações. E o facto de submeter esta declaração de conformidade e ter acesso a este selo, vão existir auditorias aleatórias aos estabelecimentos para verificar se estão a cumprir com todas estas disposições e com a declaração de compromisso de tudo isto. O que é que eu vou falar aqui hoje? Eu vou-vos falar das 5 medidas que eu tenho implementado nos estabelecimentos que tenho acompanhado. Ou seja, estamos a falar aqui de medidas gerais de prevenção, medidas de controlo ambiental, medidas de controlo e vigilância, restrições de contactos com clientes e fornecedores e medidas de distribuição. Muitas destas medidas não são mais do que o HACCP, ou seja, o HACCP tem 16 anos. Em 2004 foi quando a Comissão Europeia lançou a obrigação de implementar um sistema de segurança alimentar a todas as indústrias e serviços no setor da alimentação, por isso estamos aqui a falar de 16 anos. A área alimentar, para mim, é a área que está mais preparada para lidar com isto, porque durante 16 anos prepararam-se para todas estas regras. Pronto, mas vamos falar aqui em todas estas medidas, que no fundo estão agrupadas aqui requisitos em cada uma destas medidas que eu apresentei. Então é assim, medidas gerais de prevenção. O que é que nós devemos ter em atenção? Não é de agora, a questão da limpeza das mãos, pronto, a área alimentar, isto para outras atividades, se calhar é importante referir e implementar procedimentos e causa mudanças, mas na área alimentar não. A lavagem das mãos é uma coisa que fala-se desde que o HACCP apareceu, por isso não é uma medida nova de agora. A etiqueta respiratória também não é uma medida nova, atos que devem de ser feitos em todos os trabalhadores da área alimentar. Depois há aqui o distanciamento físico. Eu prefiro lhe chamar de distanciamento físico do que distanciamento social. Existe aqui uma indicação, um manual da Direção-Geral de Saúde que fala de todos os requisitos do distanciamento social, mas pensamos assim, não é distanciamento social, é um distanciamento físico. Por isso nós só temos de estar afastados das pessoas, não pode haver o comprimento, porque estas ações é que promovem a propagação do vírus, por isso é necessário haver este distanciamento. Depois a questão da utilização de máscara. Nós temos de ter em conta que estamos perante um agente biológico em que é transmitido através das gotículas. Por isso, a utilização da máscara é uma medida fundamental para evitar a propagação do vírus através das superfícies, através dos contactos. Agora, há aqui uma coisa muito importante na máscara. A informação da DGS número 9 diz que deve ser considerada a utilização de máscara por qualquer pessoa em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas. Pronto, e isto é importante ter em conta na utilização da máscara. E depois, a seleção das máscaras. Agora vimos um exponencial de pessoas particulares a fabricarem máscaras. Cuidado com a compra das máscaras, pronto, porque o CITEVA emitiu um selo, no fundo um selo que nos garante como é que a máscara está aprovada ou não está aprovada e nos indica, o fabricante diz-nos qual o número de lavagens, se a máscara é reutilizada ou não, e por isso não é para usar qualquer máscara. É importante ter em conta, se forem máscaras comunitárias, essas máscaras estejam aprovadas, tenham o selo do CITEVA. Ou então utilizar máscaras descartáveis, como as máscaras cirúrgicas ou FFP2, mas depois depende daqui da utilização. Pronto, porque assim, se nós temos uma situação em que conseguimos ter um distanciamento físico, então eu não vou precisar de utilizar a máscara, mas isto é importante, cada caso isto tem de ser analisado caso a caso, mas no fundo estas 4 medidas são as medidas gerais de prevenção: lavar as mãos, etiqueta respiratória, distanciamento físico e a utilização da máscara. Depois, medidas de controle ambiental, também vamos agrupá-las aqui em 4 medidas. O manual da DGS fala de alimentação, mas isto não é novo. Há 16 anos fala-se dos 4 Cs da segurança alimentar, que é o Clean, o Cross Contamination, o Cook e o Chill. Ou seja, limpar, separar alimentos para evitar contaminações cruzadas, cozinhar adequadamente os alimentos e refrigerar. Não é nada de novo na segurança alimentar. Por isso, devemos só reforçar todas estas medidas que já implementávamos antes.
Higienização é outra medida que é uma medida que está definida para já no decreto que vai ser renovado no dia 2. No entanto, esta medida não vai sair. A higienização é a medida mais importante de todas. Reforçar a higienização, reforçar todas as áreas de contacto. Aqui a diferença para antes é que antes na área alimentar nós tínhamos o cuidado da higienização nas áreas de contacto com alimentos. Agora temos de passar toda essa aprendizagem ao longo destes 16 anos para as áreas de contacto com clientes e devemos de reforçar toda a higienização das áreas em que estão com os clientes, que é muito importante. A seleção dos produtos, mas isso a indústria alimentar também já está preparada para isso. Ou seja, vocês devem ter atenção. Áreas de contacto com alimentos, utilizar produtos do tipo 4, ou seja, que estão aprovados e testados para contacto com alimento, para contacto com superfícies que contactam com alimentos. Para as áreas de uso comum, usar produtos TP2, que são produtos que têm eficiência comprovada e normalmente são utilizados em ambiente hospitalar. E estes produtos existem nas empresas de distribuição de detergentes. Por isso, é só terem atenção o princípio ativo, que deve ser à base de cloro ou à base de álcool. Depois há aqui também os amónios quaternários, também funcionam neste sentido, mas isto já são coisas que a indústria alimentar já utilizava. É só preciso ter mais atenção e reforçar a higienização das áreas frequentes. A orientação 14 da DGS vem dizer aqui uma série de pontos de quantas vezes é que nós temos de limpar as coisas por dia, que não é nada de novo, era aquilo que nós já devíamos de fazer antes. Depois há aqui uma coisa muito importante, que é a renovação do ar. A renovação do ar também está referida nas orientações da DGS, mas isto também não é nada de novo. A segurança alimentar prevê a questão da renovação dos espaços de trabalho, segurança alimentar e as normas de qualidade do ar interior. Pronto, por isso, aqui só uma coisa que nós temos de ter atenção na renovação do ar. Atenção aos ares condicionados, porque lembre-se do caso da legionela, então nós temos de ter atenção que os ares condicionados, nem todos permitem garantir uma adequada renovação do ar. Por isso, às vezes é preferível nestas fases utilizar a ventilação natural dos espaços, mas tudo depende dos ares condicionados que nós teremos nos nossos estabelecimentos. Depois aqui a questão de gestão de resíduos. Também não é nada de novo para a segurança alimentar, nós já tínhamos de gerir os resíduos, já tínhamos de separar os resíduos. Só há aqui uma coisinha nova, é a questão de resíduos eventualmente contaminados, eles têm de ser encaminhados para uma empresa devidamente licenciada para os encaminhar como resíduos de risco biológico. Mas isto é se houverem resíduos contaminados. Mas temos de ter atenção, no fundo, a estas 4 medidas, nas medidas de controlo ambiental. Depois, vamos falar de medidas de controlo e vigilância. Ou seja, equipamentos de proteção individual e atenção, não, vocês não vão estar vestidos como se fossem para Marta. Temos de ter muita atenção a isto. É assim, temos de ver as atividades que vamos fazer. Vamos fazer limpezas? Ok, então vamos fazer limpezas, eu vou estar exposto a uma situação de maior contágio, possibilidade de contágio. Por isso, então, as limpezas é preciso ter atenção. Usar máscara de proteção nas limpezas, toucas, área alimentar e manipulação de alimentos já é frequente esta medida, por isso também não é nada de novo. É a questão das máscaras, protegerem na questão das limpezas, utilizar máscaras, utilizar luvas na limpeza, porque se eu vou estar a limpar, primeiro estou a manusear produtos químicos, também não é nada de novo utilizar luvas na limpeza, e depois estou a limpar algo que posso estar exposto ao risco biológico, por isso também não é nada de novo, aqui já são coisas que vocês já faziam antes. Agora, muito importante, saber remover as luvas adequadamente. Depois, farda limpa, também não é novidade para a área alimentar. Eu estou a manipular um alimento e nas áreas de preparação de alimentos temos de usar a farda limpa e sempre tivemos. Por isso, esta também não é um equipamento de proteção individual novo. Calçado antiderrapante, também não é nada novo. A Organização Mundial de Saúde refere isso e, efetivamente, a utilização de calçado antiderrapante é fundamental para evitar quedas ao nível dos trabalhadores da área alimentar, porque são zonas com gorduras, escorregadias, por isso também não é nada novo. Há aqui uma questão também, nas limpezas, utilizar farda descartável para proteger a minha roupa, porque a secção da limpeza, a atividade de limpeza é a área mais problemática. Então aqui eu devo ter cuidados redobrados.
No atendimento ao cliente, se eu não consigo ter um distanciamento físico, então se calhar eu tenho que ponderar aqui a utilização de máscara. Mas temos opções agradáveis para a utilização de máscara. Pronto. Depois, a automonitorização dos trabalhadores. Pronto, havia aqui uma questão anterior que era o controle das temperaturas. A Comissão Nacional de Proteção de Dados veio dizer que, atenção, isso não é possível. Existem alguns pontos que preveem no RGPD, que preveem que se possa fazer isto, mas de acordo com o procedimento, não haver registro. Pronto. Há aqui uma questão muito importante nesta questão da automonitorização e na questão da medição das temperaturas, não só para os trabalhadores como clientes, que eu queria vos alertar que, à partida, o Governo vai legislar esta questão do controle das temperaturas, mas não sabemos se vão legislar ou não. No caso dos clientes, nós temos de ter atenção, por exemplo, o caso da Alemanha é o Estado-membro que mais cumpre todos estes requisitos da RGPD. Então eu fui ver o que é que a Autoridade para a Proteção de Dados na Alemanha estava a fazer neste sentido. Eles dizem que este controle não há conflito da RGPD e este controle por causa do Covid. Agora, eles referem uma coisa, a pessoa que faz o controle de temperatura tem de ter formação por um médico para tal. E eu tenho algum receio na questão do RGPD, que no caso de eventualmente haver turistas e serem humanos, e isto haver uma denúncia para a RGPD, seja aqui alguma situação crítica. Por isso, devemos de incentivar uma forma de salvaguardar isto, é que consigamos ter um questionário simples, e já existem algumas plataformas nesse sentido que nos dão um barómetro do grau de potencial de contaminação, então validar no fundo com os clientes isso. Pronto, nós estamos aqui a tentar desenvolver uma solução que pode ser importante para ser utilizada. No entanto, o que é que atualmente se fala nesta questão de controle de temperaturas? Automonitorização. Temos de sensibilizar os trabalhadores que se automonitorizem, ou seja, a temperatura da febre que nós não devemos saber, mas o trabalhador deve monitorizar, deve ser inferior a 7,5 e o trabalhador deve monitorizar esta temperatura 2 vezes ao dia. O trabalhador não deve ter tosse persistente nem dificuldade respiratória. Agora, se ele o tiver, ele tem de comunicar, mas sempre teve, não é agora. 852, que é a base do HACCP, diz que qualquer trabalhador da área alimentar que tenha alguma doença que possa pôr em causa a segurança dos alimentos ou a segurança dos colegas, terá de comunicar. Por isso também não é nada de novo aqui, só precisamos é de incentivar a automonitorização pelos trabalhadores e ensiná-los a fazer. Pronto, por isso lá está a próxima medida de controle e vigilância, formação. Por isso, temos que promover formação ao nível do vírus, ensinar os trabalhadores por causa do vírus, ensinar os trabalhadores em práticas de etiqueta respiratória, lavagem das mãos, que já o deviam de saber, lavagem de superfícies e equipamentos e utensílios, utilizar corretamente as máscaras, normas de conduta social, limpeza de fardamento, promoção da saúde mental, automonitorização e atuar em situações críticas. Por exemplo, como é que vocês podem fazer isto? Há muitos estabelecimentos que estão encerrados ainda, então por que não criar um grupo no WhatsApp com todos os vossos trabalhadores e vamos envolver os trabalhadores nisto? Enquanto, por exemplo, num dia houve um cliente que fez isto, foi muito giro, ou seja, ele fez o grupo do WhatsApp e um dia fez o dia do bolo, ou seja, todos os trabalhadores começaram a fazer bolos e publicaram no grupo. No outro dia é o dia das limpezas, então todos os trabalhadores vão mostrar que estão a fazer limpezas. Ou seja, neste grupo do WhatsApp fazer uma mistura de formal, de lazer e educação. Ou seja, enquanto um dia fazemos o dia do bolo, no outro dia fazemos o dia da lavagem das mãos. Enquanto outro dia fazemos, hoje é o dia da dança, então no outro dia vamos ensiná-los a medir as temperaturas. Ou seja, vamos misturar aqui para envolver os trabalhadores. E efetivamente este cliente que fez isto, ele teve uma aceitação por parte dos trabalhadores nisso, que foi uma coisa brutal, e estão a envolvê-los. Por isso, temos de ser criativos na forma como envolvemos os trabalhadores nisto. Podemos, por exemplo, como é que sensibilizamos os trabalhadores a lavagem das mãos corretas? Uma coisa muito simples. Vamos, por exemplo, promover um dia em que vamos lavar as mãos, colocamos umas luvas e vamos pintar as mãos. Ou seja, para simular
as zonas das mãos que nós frequentemente não lavamos. Por isso vocês podem começar de uma forma soft a educar a vossa equipa de trabalho. Pronto. Mas é muito importante esta formação, porque as pessoas têm que ter consciência de todos estes hábitos, de todas estas indicações que não são novidade, mas têm que estar envolvidas nisto. Depois, outra medida é o plano de contingência. Têm de elaborar um plano de contingência escrito e operacional. O plano de contingência não serve só para ser um papel, serve para ser uma coisa que seja execuível e que vocês implementem. Por isso, não pode ser algo padrão para todos os estabelecimentos. Cada estabelecimento tem o seu próprio plano de contingência. E é importante informar aqui os trabalhadores nesse sentido, das medidas do plano de contingência. Medidas de contacto com clientes, ou seja, as medidas de contacto com clientes atualmente, e vamos ver o que é que vai sair a seguir, nós temos de pensar, mas provavelmente é isto que se vai manter na próxima quinzena. O que é que os estabelecimentos de restauração podem fazer? Takeaway, delivery e drive-in. Eu vou-vos dar um exemplo de um cliente que fechou 15 dias para garantir que nenhum trabalhador tinha nenhum problema e começou a preparar toda a mudança. Ele trabalhava à base de carnes maturadas. E o que é que ele fez? O problema das carnes maturadas, havia aqui uma dificuldade havia muitos telefonemas e depois ele começou a pensar nisto, vai haver muitos telefonemas, esta é carne maturada em cerveja, esta é carne maturada em não sei o quê, esta é carne tem não sei quantos dias de maturação, vamos diminuir esse tempo, vamos adaptar. Então, o que é que ele fez? Vamos trabalhar à base de carnes, mas com hambúrgueres, tem este e este. E continuou a ser, como ele era uma steakhouse, então continuou a trabalhar no mesmo sentido e abriu um novo conceito. Ele tinha uma cervejaria e passou a abrir uma hamburgueria da vila. Pronto. E eu por acaso até tenho um live que fiz com ele em que ele explicou toda esta mudança. E epá, tem sido impecável a forma como os clientes têm aderido a esta solução. Depois tem outra situação, um cliente de churrasqueira, que ele já funcionava em takeaway e ele continuou a trabalhar, sempre, nunca parou, e diz hoje em dia, está a conseguir suportar todas as despesas com estas medidas que ele implementou, porque é muito importante transmitir confiança ao cliente. E foi isso que ele trabalhou este tempo, porque quem esteve fechado agora vai ter de começar a trabalhar do zero. Quem continuou a funcionar apenas com o takeaway, conseguiu se ir adaptando e garantir a confiança do cliente. Tem outros clientes de restauração que são outros conceitos mais, que era o ambiente, no fundo toda a envolvência do consumo daquele prato envolvia todo o ambiente, envolvia uma série de requisitos. Então ele conseguiu arranjar umas caixas takeaway que conseguia fazer um empratamento bonito. Pronto. Por isso é preciso ser muito criativos para conseguir manter a fidelidade e a confiança do cliente, mas isto é uma coisa, caso a caso, tem de se pensar. É obrigatório manter o distanciamento social, nesta fase, e provavelmente nos próximos 15 dias, vai continuar a ser proibido o consumo no interior dos espaços, e depois é importantíssimo informar os clientes sobre as regras de atendimento prioritário, mas não só, porque, de acordo com as regras do Clean and Safety, devem garantir, primeiro, condições de acesso. É muito importante explicar aos clientes que quando passarem a aceder ao nosso espaço, quais é que são as nossas condições de acesso? E ele tem de aceitar as nossas condições de acesso, porque o 10 de 2015 prevê que todos os espaços, que é um regulamento que já existia, um documento que já existia a nível nacional, prevê que todos os espaços podem definir as suas próprias regras de acesso. Mas o cliente, se tiver confiança naquele local, claro que estas regras de acesso vão ajudá-lo a ser mais confiante em ir àquele espaço. Devemos informar também o cliente sobre cumprir as prescrições básicas de prevenção e também qual o nosso protocolo interno. No fundo, criar aqui umas linhas orientadoras, não precisamos de tudo, mas criar as linhas orientadoras de como é que é o nosso protocolo. E isto é muito importante informar ao cliente, porque também vai dar credibilidade, vai dar confiança ao cliente. E é isto que nós temos de trabalhar neste momento, é dar confiança ao cliente. Atendimento. Para já, nesta fase, o atendimento, o que é que devem ter em atenção?
promover medidas de pagamento através de MBWay ou contactless e disponibilizar gel desinfetante nas áreas de pagamento. A Organização Mundial de Saúde refere estas informações no seu documento. Caixas e balcões. A Direção-Geral de Saúde refere-nos barreira de acrílico ou utilizar máscara. Numa situação que nós estamos perante uma exposição, uma probabilidade de exposição muito alta, é lógico, enquanto técnica, para proteger a saúde dos trabalhadores, recomendo as duas. Pronto. Agora, temos de avaliar e lá está, o nosso plano de contingência deve ter as fases, as várias fases que nós vamos passar ao nível da propagação do vírus. Mas a Direção-Geral de Saúde diz barreiras de proteção ou máscaras cirúrgicas para proteger os trabalhadores. Terminais de pagamento. A questão, e isto é uma coisa que não vai sair da legislação, porque estas são as áreas de toques frequente, por isso, desinfecção periódica destes terminais é fundamental. Agora, tem de pensar medidas muito simples, por exemplo, película aderente à volta do multibanco e depois, após cada utilização, eu vou desinfetá-lo. É uma medida tão simples que eu posso implementar para garantir que eu tenha aquela superfície limpa. Pronto. E depois utilizar detergentes com uma base de álcool. É importante nos terminais de pagamento restringir um único profissional a esta área, porque é o profissional que está mais exposto, tem uma exposição ao público variada. Por isso, se eu restringir um único trabalhador, é uma medida também de prevenção que eu estou a colocar. E disponibilizar a desinfetante das mãos neste local. Medidas de controlo de fornecedores. Isto não é nada de novo. Segurança alimentar já fala nisto há 16 anos. Pá. Pronto, por isso, é assim, o que é que nós devemos fazer? Há uma coisa nova, que é tentarmos suspender reuniões presenciais. E se vão pensar assim, isto vai ajudar a gerir melhor o vosso tempo, porque vamos ter as reuniões unicamente que são necessárias. E isto vai ajudar a toda a gestão do tempo. Vamos definir regras de recepção. Já deviam estar definidas no âmbito do HCCP, que eu já vou falar delas. Devemos que os motoristas tenham equipamentos de proteção individual, porque eles andam de um sítio para o outro, por isso eles devem ter os seus próprios equipamentos de proteção individual. Depois vamos aplicar medidas gerais de prevenção, de controle ambiental e vamos eliminar as embalagens exteriores durante o armazenamento. A eliminação de embalagens exteriores também não é nova. Há quanto tempo nós falamos do desencartonamento? Pronto. Então, quais são as medidas de controle de fornecedores que nós podemos implementar? Agendar as datas de entrega e as horas de entrega. Isto era uma coisa, era um sonho antes disto acontecer, que nós conseguíssemos que todos os fornecedores cumprissem com aquelas horas. Por isso, estamos em situação de pandemia, devemos de agendar isto e devemos de informar os nossos fornecedores de quais as nossas regras de recepção. Devemos de avaliar as práticas na recepção, disponibilizar soluções para a desinfecção das mãos, ter uma lista de fornecedores atualizada, também não é novo. Há 15 anos que eu falo desta lista de fornecedores e tento manter atualizada. Desinfetar as superfícies que os motoristas tiveram contacto durante a recepção, a fixar informações para os sensibilizar, manter um distanciamento social. Eu devo de ir recolher as minhas mercadorias à carrinha do distribuidor em vez de as recolher das mãos do distribuidor. Pronto. E depois disto tudo, higienizar as mãos. A medida de higienizar as mãos, o McDonald's já faz isso de 30 em 30 minutos, sempre. Por isso, tem de começar a aplicar esta regra. A limpeza das mãos, 30 em 30 minutos, é importantíssima. Nem que tenham de ter um polícia quase, vocês serem um polícia, terem um trabalhador que vai, tão malta, já lavaram as mãos, pronto, começar a promover estas medidas, desculpem. Pronto, a lavagem das mãos, fundamental em todas as etapas. Depois, preparar locais de entrega e recolha, que também não é novo, apenas devemos disponibilizar nestes locais soluções de desinfetante, ter uma bancada que já devemos ter sempre um local pronto, independente de ser agora ou antes, um local pronto para fazer todas estas recolhas e entregas. E esta superfície ser limpa após a utilização e informar os distribuidores sobre as medidas. Medidas de distribuição. Também não é nada de novo.
Porque lavar as mãos na distribuição, desinfetar frequentemente os objetos, as caixas térmicas, as malas térmicas que nós usamos na distribuição, manter as embalagens fechadas, por exemplo, o Food Defense já garantiste, e por exemplo, uma forma de vocês garantirem que a embalagem não é, que está inviolável e dar confiança ao cliente é um autocolantezinho com a vossa marca, assim garanto o fecho e a pessoa quando recebe, o cliente quando recebe sabe que a embalagem não foi violada. Pronto, então isto já era uma prática utilizada no Food Defense, por isso vocês podem colocar um selo para garantir que a embalagem não foi violada. Não reutilizar embalagens, pá, isto era uma coisa que às vezes, o cliente trazia-me o Tupperware dele, pá, se nós trouxermos coisas para dentro das nossas instalações, nós temos mais uma coisa que temos de higienizar e uma coisa que não controlamos. Por isso, devemos tentar ao máximo ter na nossa área de trabalho tudo aquilo que nós não conseguimos controlar. Por isso, utilizar embalagens descartáveis que vão para o cliente e que não implicam a retoma ao espaço. Por isso, embalagens que venham dos próprios clientes, não. Manter os alimentos a temperaturas adequadas durante a distribuição. Agora, atenção. Se já existe uma regra anterior que falava das 2 horas de temperatura ambiente, eu, nos meus clientes, aconselho sempre a 1 hora, porque eu tenho evidências da FDA que deve ser apenas 1 hora. Se o alimento for consumido 1 hora após a preparação, não existe a necessidade de temperaturas controladas. Agora, é muito importante manter os alimentos a temperaturas controladas se eles não forem consumidos no prazo de 1 hora após a preparação, porque é nesta altura que acontecem maiores infecções alimentares, porque o alimento fica exposto à temperatura ambiente e os micro-organismos vão se multiplicar muito nesta fase. Depois, definir protocolos de estafetas, ou seja, um estafeta tem de desinfetar frequentemente as superfícies, desinfetar as superfícies que entram em contato com as embalagens alimentares e desinfetar volantes, maçanetas das portas, desinfetar os dispositivos móveis, ou seja, isto era uma coisa que idealmente já devia de haver como prática, mas no entanto agora estamos a falar de um vírus que facilmente se propaga, então devemos reforçar estas práticas. O que é que devemos ainda ter como cuidados nos estafetas? Garantir a ausência de contacto, assegurar a desinfecção das mãos e superfícies, assegurar que os estafetas fazem a vigilância dos seus sintomas, que eles se automonitorizam, fazem uma automonitorização dos seus sintomas. Na entrega ao cliente é muito importante a utilização de máscara pelos estafetas. Garantir um distanciamento social, evitar aglomerados, manter o capacete, porque é uma forma de evitar pôr, tirar, e evitar o contacto com as mãos. E tentar fazer sempre as entregas à porta. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde refere que não se deve abandonar o veículo. Agora, temos de fazer isto tudo com cuidados e temos de sensibilizar as pessoas. Pronto, e era isto que eu vos queria falar. Obrigada, Ângela. Tivemos já aqui uma questão, mas que eu respondi porque já a sabia. Estou a ficar perita. Perguntaram se iríamos disponibilizar a tua apresentação e eu disse que sim, certo? E pedi então ao público que tivesse questões que pudesse aqui colocar então na parte do Q&A das questões e respostas para a Ângela agora poder responder no resto da sessão. Nós temos já aqui uma, Ângela, que vou passar a ler, está bem? Em vez de interpretar, é melhor. Portanto, é um senhor que diz: bom dia, tenho uma pastelaria com menos de 100 metros quadrados num bairro em Lisboa e a pergunta é se é considerado comércio local e quando é que pode abrir o estabelecimento e se pode abrir em take-away. Bom, estão aqui várias perguntas, é melhor escrever. Pronto, então, espera, eu pensava que ias-me dizer pergunta a pergunta. Não, o senhor é que coloca várias perguntas, portanto. Ok. Pronto. Então pronto. Se é considerado comércio local. Então espera, deixa-me só responder a isto, porque isto pode responder outras coisas. Nós temos que esperar pelo calendário. Pronto. E isto, eu sei, eu tenho muitos clientes que me estão constantemente a ligar e a perguntar como é que vai ser. Temos de nos habituar que nesta fase temos de esperar que saiam as diretrizes para nos dizer o que é considerado, porque as diretrizes vão nos dizer exatamente
o que é comércio local, o que é que não é. Agora, daquilo que eu ouvi nas notícias, é que se é um café, se tem a parte de café, pá, é só para dia 18. Agora, temos que esperar as medidas e o calendário. Há uma coisa que eu não vos disse e se calhar pode ser importante, porque eu criei um conjunto de lives e criei uma série de publicações nas nossas redes, no Facebook e no Instagram, onde nós temos ido responder a todas estas questões, porque isto está constantemente informação a sair e devemos ter atenção. Por exemplo, os meus clientes, assim que sai a lei, no próprio dia eles já têm um e-mail a dizer atenção, é isto. Pronto, inclusive eu tenho cuidado de sublinhar as coisas mais importantes. No fundo, se eles quiserem só ler na diagonal o meu extenso que eu lhe faço, eles conseguem tirar todas as informações importantes. E até ponho muitas vezes, olha, o que é proibido a vermelho, o que é obrigatório a azul, o que é para suspender fica amarelo. Ou seja, eu criei uma série de estratégias com os meus clientes, está aqui o e-mail e está tudo explicado se quiserem ler de uma forma extensa, mas se quiserem ler na diagonal, eu obrigo-os a ler as coisas mais importantes. Pronto. Agora, nesta questão temos de ter atenção. A próxima questão, que é do mesmo senhor, é que quando é que pode abrir o estabelecimento e se pode abrir em takeaway nesta segunda-feira, e ainda pergunta relativamente às chávenas de café e os copos se devem ser de plástico. Não sei se então é assim, nesta fase, ele não precisa de esperar para a segunda-feira para abrir em takeaway. Ele sempre pôde trabalhar em takeaway, de acordo com estas regras que eu falei. O takeaway não é de agora. Pronto, sempre foi permitido o takeaway. Por isso, poder abrir segunda-feira como takeaway, já podia. Não é por ser segunda-feira ou não que há a questão aqui do takeaway. Depois a questão em takeaway. O que é que implica takeaway? Levar para fora. Ou seja, eu não vou entregar uma chávena cerâmica para me depois devolverem a chávena. Por isso, ela deve ser de material descartável, ser plástico ou papel. Até há uns meses atrás havia aqui aquela questão do plástico, pronto, agora isso está assim um bocadinho suspenso nesse sentido, porque a legislação dos plásticos descartáveis ia entrar em vigor em setembro. Por isso aqui ainda vamos ver o que é que vai acontecer com essa legislação que foi implementada. Por isso, plástico ou papel, desde que seja descartável, o objetivo é levar para casa e não retomar embalagens ao estabelecimento. Acho que esclareci essa parte. Espero que sim, senão o senhor volta a questionar se tiver estado esclarecido. Temos aqui outra questão, se, na tua opinião, se vai existir algum selo de qualidade de segurança para os estabelecimentos de restauração, à semelhança do que apresentaste e do que está previsto para a área do alojamento. É assim, eu pelo aquilo que eu vi a Aresp falar ontem, vai haver um selo. Agora, o selo não é mais do que uma passagem de confiança ao cliente, porque independente, aquele selo que eu falei do Clean and Safety, se nós formos a ver, aqueles requisitos é aquilo que já temos que cumprir na lei. Por isso, esta questão do selo é um bocadinho marketing, é como os certificados da HACCP nos passos. Não existe necessidade nenhuma de terem nenhum certificado da HACCP fixado ao cliente. Pronto, é necessário o certificado da HACCP para evidenciar aos meus clientes, quando eu estou numa indústria, que eu tenho isto cumprido, no fundo, uma declaração de compromisso. Por isso, estes selos valem o que valem se as pessoas não cumprirem as coisas. O que é mais importante, mais do que o selo, porque as únicas pessoas, e isto eu tenho ao longo destes 15 anos, os meus clientes falam disto, as únicas pessoas que leem os papéis que estão à entrada dos estabelecimentos são as pessoas da área. Porque não há nenhum... Marta, tu já leste aquelas informações todas que estão ao cliente? Não. Vá, temos que continuar. Temos questões, Ângela, está bem? Temos aqui uma questão relativamente às máscaras, que perguntam quanto tempo, portanto, as pessoas devem manter a máscara na operação diária, se devem mudar de 2 em 2 horas. Então é assim, quanto às máscaras, as máscaras devem de ser renovadas a cada 4 horas e sempre que estiverem sujas e úmidas. E depois devem de ser máscaras aprovadas pelo CTF, se forem comunitárias,
ou máscaras que cumpram com a norma dos equipamentos de proteção individual. Muito obrigada. Nova questão portanto, é um senhor que está a apresentar o seu caso específico e diz que a base dele de atendimento é presencial interno para almoço e está a dizer que não se pode consumir produto em área interna e não tem esplanada. Alguma sugestão de como é que os clientes podem consumir os produtos dele? Lá dentro, para já não. Só em takeaway. Ele tem de se reinventar, tem de pensar na sua atividade e tem de se reinventar. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele funcionava, a base dele era assim. Ele funcionava com base, era atendimento presencial, era comida do dia, rápido, pronto. E ela diz-me agora, depois deste tempo, diz que este foi um momento que a obrigou a experimentar esta questão do takeaway e que ela não vai voltar a abrir com o atendimento presencial. Ela quer o takeaway a partir de agora. Pronto. Agora, isto vai depender caso a caso, onde o estabelecimento está localizado, como é que o estabelecimento se pode reinventar. E hoje em dia há tanta gente, de cozinheiros e pessoas que têm negócios a partilhar informações nas redes sociais, por isso vejam para começar a construir aqui ideias para reinventarem o vosso negócio. Agora temos de ver o local onde está, qual é que é o nosso tipo de cliente, para conseguirmos adaptar isto, porque só isso não basta para eu ajudá-la. Pronto, podíamos criar aqui um brainstorming de ideias, mas precisávamos perceber exatamente toda a envolvência neste sentido. Mais, Marta? Não temos aqui mais questões no chat, não sei se... chegou uma. Vamos ver. Portanto, no caso de refeitórios de empresas que funcionam com buffet self-service, quais as recomendações que tens? Desculpa, Marta, tenho aqui uma mensagem de um cliente. Vai dizer que no caso dos refeitórios de empresas que funcionam com buffet self-service, quais são as tuas recomendações? Então é assim, buffets e self-services. Temos o ideal era tentarmos evitar esta exposição. Isto era o ideal, ter sempre doses individuais. Não sendo possível, então o que é que nós podemos fazer? Fazer uma reposição de produtos mais frequente, ter disponibilidade de produtos alimentares menores e a rotatividade ser mais frequente, a reposição ser mais frequente. Frequentemente substituir os talheres, tudo isso. Pronto, porque é muito importante estas áreas de estoque frequente têm de ser frequentemente substituídas. Então é assim, se eu estiver a fazer a reposição dos produtos, por exemplo, de meia em meia hora, eu posso pôr porções menores, o cliente vai consumir aquele produto e nós vamos repor novamente, colocamos são porções menores. Eu, por acaso, com 15 anos, eu comecei a trabalhar no atendimento ao público e isto era uma coisa que me incutiram quando eu tinha 15 anos, que era, se eu tiver uma embalagem mais pequena mas cheia, o cliente tem mais sensação de que aquilo está cheio e não é o resto, a sobra do produto. Por isso, disponibilizar porções menores também é uma forma de aumentar esta confiança com o cliente. E depois, se eu for de meia em meia hora fazer a reposição, então eu estou a substituir todos os utensílios de estoque frequente. A questão indicam, portanto, no nosso estabelecimento os colaboradores que fazem atendimento ao público utilizam viseiras e a questão é importante a utilização também de máscara juntamente com a viseira ou é suficiente só a viseira? Então é assim, de acordo com a orientação da Direção-Geral de Saúde, barreira ou máscara. Numa fase de maior contágio, eu aconselho os meus clientes a utilizar máscara. Pronto. Agora vamos ver o que é que vai sair no guia que está a ser aprovado pela Direção-Geral de Saúde para a hotelaria e restauração, para podermos ter mais salvaguarda de quais é que são as indicações legais, as orientações legais. No entanto, estes 15 dias que passaram, eu aconselhei as duas situações. Agora, temos em conta que vamos passar para outra fase, não vai acabar a pandemia, o facto de haver uma minimização de regras, eliminação de algumas indicações, temos de pensar que a pandemia não vai acabar, mas temos de ter atenção que poderemos
remover um dos equipamentos. Eu aconselho a forma mais fácil de estarem protegidos é a utilização da máscara, porque é uma forma de evitar a propagação das gotículas. Porque é aqui uma coisa importante que se tem de fazer, que é a utilização correta da máscara. Porque se eu tenho uma máscara cirúrgica, eu não me estou a proteger a mim, eu estou a proteger o outro. A máscara cirúrgica protege de dentro para fora. Ou seja, eu estou a evitar que superfícies e outras pessoas entrem em contato com as minhas gotículas. Por isso, eu só estou verdadeiramente protegido com uma FFP2, sem válvula, em que eu estou a proteger os outros e estou-me a proteger a mim. Por isso, na minha opinião, eu recomendo a utilização de máscara, mas depois depende, caso a caso, eu consigo ter um distanciamento social, então se calhar aí a viseira será apenas necessária só esse equipamento de proteção. Tem de ser avaliado, por isso lá está, como eu disse, o plano de contingência tem de ser escrito e operacional e adequado a cada espaço e à realidade de cada espaço. A outra questão tem a ver com saber a tua opinião sobre a utilização de máscara e viseira numa cozinha. Portanto, aqui a primeira pergunta era do atendimento, respondeste agora que é na cozinha. Então é assim, a Organização Mundial de Saúde refere aqui que eu devo ter o distanciamento físico num trabalho na área alimentar, eu devo ter as pessoas distantes umas das outras, 1 metro de distância e não trabalhar em frente a frente. Pronto. Se eu consigo cumprir com o distanciamento físico, então a utilização de máscaras já não precisa de ser implementada porque eu consigo manter todo este distanciamento físico. Agora, efetivamente, o que é que eu tenho visto? Em frente, numa churrasqueira, em frente ao grelhador, utilizar a máscara, ela vai-me ficar molhada em minutos. Por isso, eu tenho que remover a máscara sempre que ela está molhada. Então eu tenho de adaptar isto a cada situação. Por isso lá está, as pessoas terem etiqueta respiratória, estarem sensibilizadas para fazer isto adequadamente. Até porque agora há menos clientes, consegue-se incutir estes hábitos de forma adequada, que é para criar uma rotina. Por isso, numa área que há muito calor, a utilização da máscara é muito complicada. E se eu consigo ter o distanciamento de acordo com a Organização Mundial de Saúde, então eu não preciso estar a utilizar a máscara. Agora, a máscara, eles dizem na Organização Mundial de Saúde que é um equipamento que eu posso providenciar estes equipamentos de proteção individual quando eu não consigo cumprir os distanciamentos. Ok, temos aqui mais questões. Portanto, relativamente ao fardamento de empregados de mesa, a que temperatura se deve lavar? Qualquer fardamento deve ser lavado a temperaturas superiores a 60 graus. E pode-se complementar ou fazer uma desinfecção química usando detergentes à base de peróxido de hidrogênio. Pronto. Ou seja, são as lexívias de roupa, não são lexívias de roupa branca, são as lexívias de roupa de cores. Isso é um desinfetante que existe, é a base de peróxido de hidrogênio, e esse vai promover tem uma ação desinfetante sobre as fardas. Por isso, tudo depende, e se eu conseguir lavar, porque assim, 90 graus só para os lares, é a recomendação que existe para a lavagem de fardas dos trabalhadores dos lares, porque tem que ter em conta que os lares, as residenciais séniores e cuidados continuados estão perante uma população de risco, e aí há maiores exigências. Mas as máquinas que nós temos em nossas casas, a temperatura máxima são 60 graus. Então, eu recomendo sempre a lavagem da farda a 60 graus e se eu não conseguir essa lavagem, usar uma desinfecção química recorrendo a produtos com peróxido de hidrogênio, que são as lexívias de gentis. Pronto. Eu rio porque disse palavras, pronto. Depois temos aqui a questão que é, surgem várias notícias nos mídias sobre divisórias em acrílicos entre os convívas nos restaurantes, medir as temperaturas a clientes e número limitado de clientes sentados em restaurante. O que é que pensas sobre isto? Ângela, a opinião sintética. Sim, então, mas é acrílicos, é temperaturas
Portanto, é as divisórias em acrílicos entre as pessoas que estão no restaurante, medidas As temperaturas e o número limitado de clientes sentados em restaurantes. Então é assim, acrílicos. Aqueles acrílicos nas mesas, a minha opinião não é boa quanto a isso, porque a limpeza daquilo para mim é estar exposto num buraco que, que está ali todas as gotículas das pessoas que lá tiveram antes. A mim não me deixa confiança. Pronto. Eu prefiro estar distanciada. Se eu estiver sentada num restaurante que estou afastada 1 metro e meio da próxima pessoa que não está no meu grupo. Pronto, aí eu sinto-me confiante, por isso os distanciamentos são importantes e aliás o distanciamento físico é a medida mais importante a ser implementada. Temperaturas, isto é uma questão, na minha opinião, é fundamental, porque é uma forma de rastreio. Agora, isto envolve aqui questões de RGPD, que temos de ver como é que isto vai ser legislado. Pronto. Mas, na minha opinião, a temperatura é uma forma importantíssima de rastreio. Já fui sintética? Sim, mas acho que o senhor ainda dizia outra coisa. Para lá. Okay. Então, acrílicos, que não concordam, nas mesas. Temperaturas. Peço desculpa. Outra questão é, em relação ao uso de luvas descartáveis, esta medida pode ser opcional desde que a lavagem frequente das mãos seja feita ou existe algum documento legal que obrigue o seu uso? Não, então é assim, a utilização de luvas descartáveis sempre foi para a manipulação de alimentos prontos a consumir e para as limpezas. Na questão do atendimento, se eu mudar as luvas a cada 30 minutos, então é uma forma, eu posso recorrer à utilização das luvas porque dá mais segurança ao trabalhador, mas elas têm de ser removidas com frequência. Se não há disponibilidade de material e os trabalhadores muitas vezes acham que luvas estão protegidos, então eu prefiro não usar luvas nos atendimentos e lavar frequentemente as mãos. 30 em 30 minutos lavar as mãos. E se for implementada esta prática de lavagem frequente das mãos, as luvas só são precisas tal e qual como eram antes. Preparação de alimentos prontos a serem consumidos e limpezas. E penso que temos aqui a última questão, que é, no caso de haver gotículas sobre a comida, o contágio é possível? Epá, esta pergunta. Essa pergunta é assim, de acordo com o documento, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com a FDA, de acordo com a ASAI, não é possível a contaminação, aliás, não há evidências que comprovem a contaminação através de objetos inanimados no consumo. Agora, ainda não existem evidências, porque estamos a falar de uma coisa nova e os estudos científicos têm de ter tempo, nós não conseguimos acelerar a ciência. Pronto, a ciência tem o seu tempo e por isso tem de se, para já não existem evidências, mas é melhor prevenir que remediar, por isso utilizar o princípio da prevenção, por isso é que eu falo também nesta questão, muitas vezes eu recomendo a utilização das máscaras, mas tem de ter cuidado agora. O que é que eu costumo dizer aos meus trabalhadores e sempre disse? Cozinha não é para andarem a falar e estarem ali na conversa e na galhofa uns com os outros. Tem de ter atenção que temos de estar um bocadinho mais caladinhos, que é para não lançar perdigotos. Pronto. As imagens que vi agora, de repente, enquanto cliente, não foram assim as melhores. Mas pronto. Vamos considerar todos os procedimentos. Bom, eu ia dar um encerramento, mas está aqui uma questão de última hora. Que é, olha, a pessoa em causa, lá está aquela questão que eu achava que faltava comentar. Portanto, o que é que tu achas do número limitado de clientes sentados em restaurante? O número limitado vai ao encontro daquilo que eu defini do distanciamento social. Se eu conseguir estar distante de uma pessoa que eu não conheço, 1,5 metro, 2 metros, mas pelo menos 1,5 metro, então eu vou me sentir segura, por isso tudo vai depender dos passos. Há espaços que já estavam nesse sentido. Agora, há aqui uma coisa muito importante na questão da limitação dos lugares. Não tirem mesas, não preparem
proponham é, se não conseguirem distanciamento social, criem mesas que não podem ser utilizadas. Porque estar a retirar mesas vai estar a dar depois ao cliente numa fase seguinte, epá, agora estou aqui apertadinho. Então, não tirem as mesas, restringam aquelas mesas ninguém se senta, porque assim não estão a promover mudanças agora e depois. Não, estamos a permitir o distanciamento. Agora, vai tudo depender caso a caso. Eu tenho restaurantes que eu já consigo ter este distanciamento, há outros que não. Pronto, por isso, eu tenho a ter atenção a esta questão do distanciamento, reduzir se eu não conseguir ter o distanciamento. Bom, Ângela, acho que não temos mais questões, acho que a sessão foi bastante, nesse sentido, partilhada, portanto as pessoas estavam com disponibilidade de querer ver aqui algumas questões. Eu apenas quero-te agradecer a disponibilidade e dar aqui a palavra final ao João para encerrar a sessão. Só uma palavra final de agradecimento à Ângela em particular pelo entusiasmo e pela clareza com que nos trouxe estes esclarecimentos e reforçar mais uma vez que estamos ao vosso dispor através da plataforma, através do número de telefone e dos outros contactos mencionados na plataforma para qualquer questão ou para qualquer apoio que necessitem neste momento. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Obrigada.